Aí, Ramon. Ok. Boa noite, Tainá, boa noite, Eduardo. Sejam bem-vindas a mais uma aula. Vamos abordar hoje sobre logística internacional. A gente vai ver alguns conceitos e depois a gente fazer em forma de perguntas no final, usando o Kahoot, né? Para a gente só para poder fixar o assunto. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre logística internacional. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim. Ok. Então, primeiramente, a gente tem que saber algumas características, né, das operações logísticas. Primeiro é a complexidade ao trabalhar na questão logística internacional, que pode ser desde o produto até a cultura local, né? Tipo de produto, a região. A flexibilidade, devido a fatores ou qual a organização não possui para atender, né, uma determinada demanda. E quando se fala de logística internacional, o que vem na nossa mente é a questão desse mundo, né, globalizado, que no passado não existia, mas hoje é uma realidade, né? Deixa eu só adicionar uma luz aqui. Então, mais do que nunca, precisamos estar inseridos nesse mundo globalizado. E aí a logística, como é um fator importantíssimo, né, em qualquer organização, ela precisa atuar de maneira internacional. Antes de começar aqui, de continuar o assunto, gostaria só de contar uma historinha que só para vocês entenderem a importância de a gente entrar nesse mundo globalizado, né? Você já, acho que já, com certeza todo mundo aqui já viu o desenho do Tom e Jerry, né? E a gente vê sempre nesses desenhos, que é muito antigo, que o Tom sempre está atrás do Jerry, mas nunca consegue pegar. O Jerry, ele sempre entra naquela toca que ele tem ali, na toca, num buraquinho na parede, né? E aí, um certo dia, o Jerry se escondeu ali, né? E o Tom, ele ficou, mais uma vez, deixa eu só voltar aqui. Então, continuando a história, então, certa vez o Jerry, né, entrou na toca dele ali na parede e o Tony ficou um pouco decepcionado. Tem mais duas pessoas esperando. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu só adicionar todo mundo aqui. Pronto. Então, voltando à história para poder a gente analisar essa importância da logística internacional, a história do Tom e Jerry, né, que vocês já conhecem aí, um desenho bem conhecido aí. A gente sabe que o foco do Tom é pegar o Jerry, né? Mas geralmente ele não consegue. Então, um dia, uma ocasião, Tom correndo atrás do Jerry, o Jerry entrou dentro da toca dele ali, num buraco ali na parede. Então, o que é que o Tom fez? Ele começou a latir, né? Então, o que é que o rato pensou? Se tem latido, isso quer dizer que o Tom, ele não está mais por perto. Então, dá para sair. Né? Quando tem cachorro, não tem gato, né? Então, Jerry saiu da toca. E quando ele saiu, o Tom foi e pegou ele. Aí o Jerry chegou e perguntou: mas não tinha um cachorro por aqui? O que aconteceu? Você me enganou? Aí o Tom falou: foi eu que lati. Mas no mundo globalizado,
aquele que não fala duas línguas morre de fome. Então, o que a gente pode aprender com isso, né? Com essa historinha? É que até o Tom ele teve que aprender um novo idioma para que assim ele pudesse ser inserido nesse mundo globalizado. Então, se nós, de fato, nós queremos estar na área de logística, vai ter muitas oportunidades para o ramo internacional. Então, se a gente não falar um outro idioma, principalmente que é o inglês, né? Que domina tudo hoje praticamente no mundo, a gente não consegue ter inserir dentro do mercado na logística internacional. Então, isso é só para ilustrar a importância de a gente desenvolver nessa questão aí. Então, a globalização e o aumento das relações internacionais, né? Só voltar aqui. Então, a globalização e o aumento das relações internacionais torna as afirmações sobre a complexidade e a flexibilidade logísticas válidas também para os mercados externos, sendo então um grande desafio das empresas globais como uma peça-chave na sua engrenagem produtiva e comercial. Então, nesse mundo globalizado, a gente precisa, as empresas, elas têm que se preparar nessa questão de flexibilidade, né, de saber atender todos os tipos de público, né, ou de culturas diferentes, que cada um tem uma forma de trabalhar diferente. Então, a logística internacional ela realiza duas operações básicas. A primeira delas é a exportação. Então, a exportação é a saída de bens de um país de origem, né, para além de suas fronteiras. Então, vamos imaginar, todos aqui no Brasil. Então, é qualquer saída de bens para longe daqui do Brasil, né, fora do Brasil, basicamente, né. Então, tipo de exportação. As exportações pode ser direta, né, quando é realizada pela mesma empresa que produz o bem ou serviço sem utilização de intermediários, é quando a empresa diretamente manda seus bens sem precisar de nenhum tipo de empresa ou de terceirizado para poder fazer esse processo. E tem também a indireta, né? Que trata-se de empresas que desejam iniciar o processo, porém não possuem conhecimento suficiente, vindo assim a contratar ou criar parceria com comerciais ou cooperativas importadoras, né? Então, quando ela depende de outra companhia ou outra parceira para poder assim fazer esse tipo de negociação internacional. E aqui tem alguns roteiros, né, para exportação. Primeiro, identificar possíveis clientes no exterior. É o primeiro passo, saber qual cliente nós podemos atender lá fora. Adequar a empresa às normas locais e internacionais, né? Saber quais são as normas tanto do local como internacionais, para não ter nenhum tipo de problema. Legalizar sua empresa com exportadora junto à Receita Federal. Elaborar preços, né, de acordo com o tipo de operação, seja FOB ou CIF, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Definir entrega, tipo de embalagem e forma de pagamento. E receber a formalização do negócio. Registrar a exportação no sistema local, produzir a mercadoria e respeitar o prazo de saída do país, né, e transportar o material. Contratar despachante aduaneiro, né, para efetuar os trâmites de despacho. Acompanhar também a chegada da mercadoria ao destino, sempre estar acompanhando. E receber o pagamento, né? Aí vem a outra parte, que é da logística internacional, que vem a importação, que é o processo comercial e fiscal que consiste em trazer um bem do exterior para o país em questão. Aí já o fluxo contrário, né? É quando a gente traz de uma mercadoria de outro país para o país que nós estamos socializados. E qual é o roteiro, né, para a importação? É identificar melhores condições comerciais, né? Quem dá a melhor condição. Eu trabalhei numa empresa mesmo que a gente adquiriu um produto dos Estados Unidos há muitos anos
Só que esse produto, com a alta dos preços aqui no Brasil, a gente tava muito salgado a matéria-prima que vem de lá. Então, nós somos obrigados a procurar outros fornecedores. E aí a gente encontrou, eu e outro colega, a gente encontrou pela própria internet um outro fornecedor que aqui no Brasil não tinha, só fora mesmo, além dos Estados Unidos, que era na China. Só que na China tinha um sério problema. A China, eles não mandam o material de amostra. Você tem que fechar um negócio, pelo menos nessa empresa, sem saber se o produto vai dar certo ou não. Só pela imagem de uma foto, entendeu? E aí a gente, tipo assim, é um tiro no escuro. Era muito mais barato, metade do preço, se fosse comprar pelo esse fornecedor. Porém, eles não mandavam amostra. Então, para não correr esse risco, né, juntamente numa reunião, a gente decidiu continuar, mesmo sendo mais caro, com um fornecedor que a gente já estava há mais de 2 anos, que era dos Estados Unidos, justamente pela forma de condições comerciais que é diferente lá da China. Não sei se acontece com todas as empresas da China, mas pelo menos em algumas que nós pesquisamos, eles não mandam um lote por amostragem. Tem que fechar já o negócio. Então a gente tem que checar condições legais para importação, calcular custo, né, e viabilidade, verificar disponibilidade e condições de embarque, preparar a documentação para nacionalização e providenciar recebimento e retirada do bem e realizar fechamento comercial, que é o câmbio, né? Sobre a questão do fretamento, tanto para comprar, né, tanto para compra quanto para venda, existe forma de fretamentos que diferenciam, né, o pagamento dos serviços prestados. Temos dois aqui, né? Temos FOB e CIF, né? Então, FOB significa frete a pagar, né? Quando o frete não foi pago ainda. E CIF é frete pago. Então, essa é a grande diferença que não vai fazer negociação. Então, às vezes, na nota fiscal, de repente, um serviço fica mais caro do que outro, que vai depender da forma de fretamento, né? Se é FOB ou CIF. Então, FOB é frete a pagar e CIF, frete já está pago, né? Então, isso aqui a gente já viu. Então, FOB, né, significa Free on Board, que é livre a bordo, né? Neste caso, o pagamento será feito pelo destinatário. O exportador deve entregar a mercadoria no navio com todas as despesas pagas até o momento do embarque. E cabe ao importador as despesas, né? E o risco a partir do momento de desembarque da mercadoria. Então, é assim que funciona a questão do fretamento se for no sistema FOB. E CIF, que é o custo, né? Seguro, né? E frete, se for traduzir, que é o frete pago. O exportador deve entregar a mercadoria com frete e seguros pagos. Sua responsabilidade termina quando o produto é embarcado, ficando a cargo do importador. Então, esse já é um pouco diferente, né? O CIF já é todas as garantias aí. Então, o conhecimento dos trâmites para comércio exterior são fundamentais para o cumprimento dos prazos, né? Importação, mais exportação, mais burocracia. Porque a gente entendendo tudo isso, a gente vai ter um maior lead time, né? Que é a questão de maior tempo, justamente para a gente poder fazer todos esses trâmites e negócios de maneira eficiente. Então, a construção de uma cadeia de abastecimento internacional é diferencial nas empresas, uma vez que a logística não é somente movimentação de material, está ligada diretamente com a obtenção de vantagens competitivas para que possui custos e prazos adequados. Então, para quem tem um sistema bem organizado relacionado a esse tipo de logística internacional, vira-se um indicador para a empresa, um diferencial competitivo, né? Porque lá fora, infelizmente aqui no Brasil, né, lá fora nós podemos conseguir preços ainda menores, apesar de o dólar estar lá em cima,
Por exemplo, a China é uma realidade. Nós podemos comprar produtos, né, talvez com a mesma eficiência daqui do Brasil, mesmo com o dólar lá em cima, ainda um preço ainda abaixo, pela questão de muita demanda que tem lá, né, ofertas, e nós podemos fazer. Então, tudo isso tem que ser analisado, mas também entra em questão os prazos, né, se são adequados à nossa realidade ou não. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, logística é um fator competitivo, né? Porque se a logística funcionar bem, vai aumentar a rentabilidade, consequentemente, né? Quanto vai ter maior lucro e maior receita. Então, além de toda a parte legal envolvida na logística internacional, o transporte é um fator importante e decisório no custo, né? E no prazo envolvido. Então, uma coisa que tem que ser bem analisada é o tipo de transporte que vai fazer essa logística internacional. Então, a infraestrutura local pode afetar no desempenho também, né, devido às preparações ou falta delas para atender a diferentes modais de transporte, dependendo qual vai ser o modal. Então, precisa ter uma infraestrutura para isso também. Então, questões culturais influenciam diretamente, né, no comprometimento e, consequentemente, no resultado, com certeza. A gente tem que entender a cultura do local. E sobre transporte, né? Existem vários tipos de transportes envolvidos no comércio internacional, os quais são chamados de multimodais. Nós podemos ver aqui o transporte, né? Aquático, aéreo, né? Tem o rodoviário aqui, fluvial. Esses transportes multimodais, né? Busca a integração entre os diferentes tipos de transporte, ou seja, não é usado um único modal, mas vários modais justamente para fazer com que o produto ou bem chegue a seu destino correto. Então, em muitos casos, se usa o rodoviário, ao mesmo tempo ferroviário e aéreo, ou pode ser o hidroviário, dutoviário e marítimo, né? Então, nós temos vários modais e para cada situação nós podemos usar um ou dois ou três para que esse bem possa chegar no destino desejado. Quais são os elementos decisórios, né, para uma escolha de um modal? É a distância, o volume, analisar também a densidade, o mercado, os riscos, né? As dimensões ou os equipamentos. Então, através desses itens aí que a gente analisa qual vai ser o modal que vai ser mais eficiente, né? Para fazer o transporte. Nós temos os transportes marítimos, que é muito bem conhecido. Então, a crise energética nos anos 70 impôs ao mundo novas opções de transporte orientados, exigindo maior agilidade no processo de carga e descarga dos navios, aumento do porte das embarcações, utilização de sistemas computadorizados e melhoria no sistema de propulsão, né? Visando reduzir o consumo de combustível. Então, atualmente, o transporte marítimo é o mais utilizado, né, nessa logística internacional. Se a gente for fazer qualquer contrato com qualquer comércio no exterior aí, o mais usado ainda hoje é o marítimo, né? Por quê? Porque ele é ele tem a possibilidade de utilização em grande volume. Nós podemos trazer muitos containers, né, em um único navio. E também a questão do baixo custo. São duas coisas que são bem favoráveis, grande volume e baixo custo. Tem o Porto de Santos, por exemplo, que possui interligações com malhas rodoviárias e rede ferroviária, que permite uma ampla utilização, além de uma estrutura muito bem montada, né, para a aumentação dessas cargas. Então, Santos é bem conhecido. Nós, não sei se vocês já viram falar da 25 de março, que existem milhares e milhares de mercadorias. Essas mercadorias vêm da China, né?
Então, imagine quanto de mercadoria chega ali no Porto de Santos, e para isso acontecer, chegar até ali no comércio, existe a ligação, né, multimodais, que utiliza, além do transporte marítimo, ali vem a questão, em muitos casos, o ferroviário e os rodoviários, sendo interligados nesse sentido aí da movimentação de cargas. Então, essa é uma das grandes vantagens do transporte marítimo, né? É abastecer com grande volume de materiais ou de produtos. Nós temos também os transportes rodoviários, né? Está dividido em três partes, que é empresa de transporte de carga, que é ETC, empresa de carga própria e carreteiros, né? Nesse transporte rodoviário tem alguns tipos de veículos que são utilizados bastante. Tem um caminhão-trator, que é conhecido como cavalo mecânico, né? Que é até 28 toneladas. Truque, né? Com eixo duplo na carroceria, né? Até 15 toneladas. Tem um caminhão-toco com eixo simples na carroceria, até 8 toneladas. Quais são as vantagens, né, dos transportes rodoviários? Serviço porta a porta e disponibilidade de via de acesso, maior velocidade de cruzeiro de carga e descarga, fácil substituição em caso de quebra ou acidente, é muito fácil fazer, né? E permite o despacho da carga parcelada também. E as desvantagens é maior custo operacional, afeta o serviço das estradas, menor capacidade de carga em comparação com o fluvial e ferroviário. Essa é uma das desvantagens. Nós temos também o transporte aéreo, né, que é bem conhecido também. Então, os transportes aéreos vêm desenvolvendo um ritmo crescente e importante nas operações logísticas, na questão de unificar tarifas e condições de transporte, para melhorar cada vez mais esse tipo de modal. O transporte aeroviário apresenta baixo custo de instalação e elevado custo operacional. É flexível e permite o acesso a pontos isolados do país com alta velocidade operacional, que é uma das grandes vantagens. É o meio ideal para o transporte de mercadoria de grande valor e de materiais perecíveis, né, em situações excepcionais, pois devido ao alto custo, limite-se apenas com alternativa emergencial. E tem os transportes também ferroviários, né? Possui um valor de frete mais baixo, porém apresenta desempenho inferior aos demais transportes modais, mas, por outro lado, permite o transporte de cargas elevadas, né, sem a necessidade de segmentá-las. E tem os fluviais, que possuem abrangência limitada, pois nosso país não dispõe de hidrovias ligadas, né, com os usuários. Atualmente, o Brasil só possui este recurso na hidrovia Tietê-Paraná, utilizada para transporte de grão, e atualmente alguns acordos de utilização dos rios para transporte de cargas estão sendo realizados para viabilizar essa movimentação, né, de grandes cargas a baixo custo. Então está muito precário ainda, mas já se pensa em ampliar ainda mais esse tipo de modal. Questão de embalagem, questão de transporte, a gente tem que analisar a questão de fragilidade, né? A questão de sensibilidade ao calor, sensível à umidade, não pode ser tombado alguns tipos de mercadoria. Algumas que não admitem o uso de guincho, então elas precisam ser altamente identificadas para que não aconteça de a mercadoria chegar e estar danificada, né? Então, as embalagens, né? Devemos estar atentos, né, na conservação da mercadoria durante o comércio exterior. Então, portanto, deve-se respeitar algumas regras de unitização, né?
Então não adianta mandar uma mercadoria e de repente está com a embalagem rasgada, né, com alguma anomalia, porque de fato ela não vai ser aceita, né? Tem algumas fórmulas de unitização, né? Tem a questão dos pallets, que são plataformas de madeira com dimensões padronizadas, que é bem conhecida. Tem o Marine Slings, são cintas de material sintético que formam redes padronizadas, né, utilizadas para sacarias. Temos o Big Bag, que são sacos com bases circulares, né, ou quadradas para armazenagem de grãos e pós-industrializados. Temos caixas também, que são utilizados para armazenar e proteger materiais que sofrerão grandes deslocamentos, né? E temos container, né? Principalmente para grandes volumes, né? Então, os containers obedecem padrões ISO, né? Tem que obedecer, que é parte integrante das unidades de transportes, seja estes ferroviários, rodoviários ou navios. Permite ao sistema de transporte preservar as características do produto, pois oferece segurança e facilidade de carga, descarga e transporte. Obedece padrões de tamanhos e resistências e é parte integrante das unidades de transporte, que seja ferroviários, rodoviários ou navio. E aqui tem a cadeia de suprimento, né? Que vai desde o fornecedor até chegar no cliente final, né? Tem os fornecedores, tanto de segunda linha, de primeira linha, bem empresa em foco. Aí vem o cliente de primeira e de segunda linha, que é o varejista, até chegar lá no cliente final. Aqui existe um fluxo de como que isso funciona na questão de gestão de suprimentos, né? E a gente vai ver alguns conceitos que fazem com que esse sistema ele funcione. Vai depender muito da questão do envolvimento, não só de produção, mas e de engenharia, que depende muito do marketing e da questão financeira. E aí tem um sistema chamado de ERP, né? Que significa Planejamento de Recursos da Empresa, que tem como principal função integrar, né, todas as áreas e departamentos de uma empresa, tais como finanças, fazer uma interligação, né, de finanças, da área de compra, logística, produção e controle, vendas, RH e CRM, né? Então, quando se tem essa interligação, né, faz com que essa questão do planejamento de recursos seja bem implantado, né, que é chamado de sistema ERP. E as principais vantagens da utilização do ERP é eliminar o uso de interfaces manuais, é muito mais automatizado, redução de custo, melhorar a eficiência dos fluxos de informações, a informação ela vai mais precisa, sem muitos intervalos, melhorar e agilizar processos decisórios, né, reduz o tempo de resposta de mercado e reduz as incertezas, né, do lead time, ou seja, dos prazos, né? Que logística, prazo é fundamental que seja atendida de maneira eficiente. Que é só a imagem de como que funciona os sistemas interligados. Entendendo que o processo todo vai ter que estar interligado, seja a parte de venda, de produção, aquele que faz, aquele que faz a negociação de contratos, enfim, tudo interligado. Tem o TI, né, que é a tecnologia da informação, na logística, né, que são sistemas utilizados para poder aprimorar ainda mais a questão de eficiência e velocidade para atender prazos, né, e que esse produto possa chegar a tempo para atender todos os mecanismos desse sistema. Aqui tem alguns termos que é utilizado dentro do TI, que a gente vai ver posteriormente. Aqui tem alguns sistemas que são bem conhecidos e utilizados, que é CRM, SRM, ERP,
WMS, que a gente vai ver depois. O TMS, né, que fala mais do TI, do transporte de carga, né, tem como principais funções roteirizar, né, rastrear, gerenciar a frota ou frete, enfim, o transporte com segurança, permitindo saber com precisão onde está a carga e que hora chega ao destino através desse sistema, através do GPS. É muito importante. Existe até um mecanismo hoje que todos os caminhões, né, se estiver na estrada, ou seja, qual for o modal, principalmente caminhões, porque muitas pessoas, empresas, eles querem acelerar a produção para pegar uma nova carga, né? Para que seu caminhão não fique parado. Então, eles tentam adiantar o processo. E então, já existe um sistema que os caminhões, eles, a determinado horário, eles travam, né? Eles não conseguem mais rodar justamente para que possa pensar na segurança e não só se pensar em produção. Tem o e-business, né? Que é pensar no negócio, né? Então, a internet já faz muitos milionários desde os anos 90, porém muitas empresas encontram-se ainda embaralhadas, né, operacionalmente para embarcar neste mundo. Muitas empresas ainda elas não conseguem ainda fazer contratos com outras empresas de outros países, fazer negócios fora do nosso país de origem. Agora eu vou mostrar aqui umas perguntas para vocês, para que nós possamos fixar algumas coisas que acabamos de falar. Vocês já utilizaram o Kahoot, não foi? Uma vez comigo? Já sim. Sim, Bruno. Beleza. Vocês estão conseguindo ver aí a senha? Sim. Sim. Pronto, aí eu vou esperar vocês entrarem aí e aí a gente vai relembrando essa leitura prévia que nós tivemos aí da aula aí, com as perguntas. Vai lá no Google, né, professor? No Google, aí você coloca lá Kahoot, aí quando aparecer a opção Enter Game, para colocar PIN, PIN significa a senha do jogo, aí você coloca a senha. Tá bom. Entra aí que a gente espera. Todo mundo conseguiu entrar? Só um momento, professor. Consegui. Ok. Ai, que aguardo. Poxa, a minha não tá indo não, professor. Você já foi lá Não. no Google? Você foi no Google? Já sim. Eu tô aqui. Eu tô aqui no PIN, inserir senha. Coloca aí 521 Sim, 6486. 86. Uhum. Agora foi. Pronto, aí você coloca o nome aí. Conseguiu?
Pronto, professor. Tem mais Consegui. ninguém para entrar? Podemos começar então, né? Acho que não tem mais ninguém não, né? Então vamos lá então. Verdadeiro ou falso? As principais características das operações logísticas são complexidade e flexibilidade. Olha aí, todo mundo afiado aí, de parabéns. Justamente as características que envolvem as operações logísticas é a complexidade, né? Saber que existem culturas diferentes. Se de repente a gente for negociar com os Estados Unidos, vai ser diferente de negociar com um país lá da Ásia, né? Flexibilidade que muitas vezes a gente não vai ter todos os mecanismos, né, para atender uma determinada demanda, né? Isso é adequar à realidade. Vamos para a segunda. Flexibilidade significa que podem ser desde o produto até a cultura local. É falso, né? Esse conceito aí que ele está mostrando aí não é de flexibilidade, é de complexidade, né? Flexibilidade é meios que a gente às vezes não tem para poder atender. E complexidade está envolvendo muito na complexidade do produto e a cultura, né? Selmar assumiu a ponta aí. A logística internacional realiza 3 operações básicas. Verdadeiro ou falso? É falso, né? São 2, não é isso? Uhum. Isso. Vocês sabem quais são as 2? Flexibilidade e complexidade. Não, são características. As operações é exportação e... Importação. Exportação. Exatamente. Importação, é. Perfeito. Importação é a saída de bens do país de origem para além de suas fronteiras. Falso, né? Esse é o conceito de exportação, para não se confundir. FOB, frete a pagar. O fretamento FOB é frete a pagar, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então, quando você faz a negociação do frete, que é frete a pagar, é chamada de FOB.
Quando é CIF, que é frete pago. O frete já está pago. Isso pode diferenciar no valor, né? Quando você faz o contrato com o modal. Atualmente, o transporte rodoviário é o mais utilizado pela possibilidade de utilização em grande volume e a baixo custo. É falso, né? Qual é o modal mais utilizado na logística internacional? Marítimo. Exatamente. O marítimo, né? Porque ele tem a capacidade de botar grandes volumes e a baixo custo. Caminhão com eixo duplo, caminhão, ali está escrito errado. É caminhão, truque com eixo duplo na carroceria até 15 toneladas. Verdadeiro. Dá esse erro aí porque o sistema Kahoot, ele é dos Estados Unidos, quem criou. Então, quando aparece truque em inglês é caminhão. Aí eles traduzem para o nosso idioma. Ficou caminhão, mas é caminhão-truque. Então, caminhão-truque, exatamente, é com eixo duplo na carroceria até 15 toneladas. Big Bag, saco com bases circulares ou quadradas para o armazenamento de grãos ou pós-industrializados. Verdadeiro, exatamente. Esses Big Bag aqui em Camaçari, ele é produzido na Cata Nordeste, né? Penúltima, o RP, Planejamento de Recursos da empresa, tem como função principal integrar todas as áreas e departamentos. Verdadeiro, né? Ela faz essa interligação entre todas as áreas e departamentos, esse sistema, né? Acho que é a última agora. Container, né? Obedece aos padrões ISO de tamanhos e resistência e é parte integrante das unidades de transporte. Exatamente, né? Então, os containers têm que obedecer os padrões da ISO relacionados a tamanhos e resistência, né? E é parte integrante das unidades de transporte. Vamos ver como ficou o pódio aqui. Matheus em terceiro. Eliana em segundo. E Selmar em primeiro. Só tirar um print da tela aqui. Então, nesse primeiro momento, para fixar o assunto, né, mais os conceitos, trouxe essa introdução para que nós possamos conhecer um pouco da logística internacional, o que é que envolve. E aí esse exercício só para poder fixar. Aí na próxima aula a gente vai entrar mais em detalhes para saber algumas operações desse ramo logística internacional. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Não, Não, tranquilo, professor. professor. Então, no mais, agradeço a presença de todos vocês, né? E se precisar de qualquer coisa, estou aí à disposição. Elcio, quer falar alguma coisa?
Então, no mais, pessoal, muito obrigado pela participação. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Boa noite, pessoal. professor. Boa noite, Boa galera. noite. Boa Boa noite. noite.